Oi, pessoal, tudo certinho? O tema do nosso vídeo de hoje é como fazer uma redação nota 1000 ou nota 10, dependendo da avaliação a qual você está por fazer, está concorrendo, né? Primeiro que a concepção de nota 1000, como eu falei na questão em redação, ela nasceu em função da avaliação do Enem ou de alguns vestibulares, mas mais específico do Enem. Segundo que as notas, as estruturas, os gêneros, eles vão mudando de acordo com o vestibular ou com o concurso que você vai prestar. Então, isso quer dizer que nem todas as redações em todas as provas vão valer nota 1000. No Enem, elas valem nota 1000. O que eu quero dizer com o título desse vídeo é como você criar uma redação excelente que alcance a nota máxima, a nota desejada. E para isso você terá que ficar atento a algumas questões muito importantes. Por isso, hoje eu quero te dar dicas gerais que toda excelente redação deve ter para conquistar a nota necessária, a maior nota possível que você puder conquistar. Para dar início a esse tema, é preciso que você compreenda como algumas redações funcionam. Então, de acordo com o vestibular ou de acordo com o concurso, as redações funcionam de formas diferentes. A avaliação é diferente, o gênero textual usado é diferente, e a forma de construção, a estrutura necessária também é diferente, isso vai depender muito. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de redações que nós estamos mais acostumados a ter acesso. Então, começando pelo Enem. A redação do Enem, como eu disse, tem como nota máxima a nota 1000. Então, quando a pessoa tira 1000, ela alcança a maior nota da prova de redação do Enem. Como que o Enem é corrigido? Ele é corrigido por competências. Então, vão ter ali dois avaliadores que vão dividir a prova por competências. E aí, eles vão, a partir de cada uma, corrigindo. Então, tem questões ali de coesão e coerência, questões ortográficas, questões de sentido, questões de como que foi desenvolvida a tese final, a conclusão, a resolução do problema, como foram desenvolvidos os argumentos. Então, eles vão dividindo ali em competências e aí eles vão corrigindo a partir delas. O Enem, ela é uma prova um pouco mais tranquila, tá? É uma prova mais calma, por quê? Porque esses avaliadores, eles dão alguns descontos, digamos assim. Por exemplo, na parte ortográfica, se você tiver um erro ortográfico, que você errou uma única vez, por exemplo, você errou lá uma letra, um SC, ou trocou um S por C cedilha, teve um erro ortográfico ali. Se você errar uma vez só, fizer um erro só daquele de ortografia, eles não vão te descontar ponto. Mas se tiverem mais erros daquele, eles já começam a descontar. Então, eles dão digamos que, uma tranquilidade para você. Ah, errou uma vez, eles vão relevar. Mas se eles encontrarem outra, eles descontam ali a competência de ortografia, por exemplo. Já na prova, nos vestibulares das universidades federais, a situação é um pouquinho mais exigente. Porque as universidades federais, eu trouxe aqui como exemplo a URGS, por exemplo, né, que é aqui do meu estado, elas cobram mais essa questão de ortografia. Então, elas não vão aceitar erros, mesmo que seja um. Elas já não aceitam com tanta tranquilidade assim uma falha, elas já não pulam, não passam uma falha. Para elas é algo muito exigido. E a URGS, as universidades federais, elas têm uma forma de correção mais analítica e holística, ou seja,
Analítica, porque daí elas vão analisar toda a estrutura do texto, elas vão analisar os significados, elas vão analisar a ortografia, coesão e coerência, toda aquela parte ali. E mais holística, porque elas vão analisar o todo, a mensagem que foi passada, a mensagem que foi transmitida para o leitor através daquele texto. Então, ela já busca mais essa linha de correção. Uma situação que acontece aqui, por exemplo, a redação do Enem, desde que ele foi criado, vem sendo feita com o gênero textual dissertativo, argumentativo, como nós chamamos. O que seria uma dissertação? É falar. Se você procurar no dicionário, o dicionário diz que dissertar é falar sobre um assunto, falar sobre algo. Então, você vai dissertar, vai falar sobre algo e vai usar argumentações para manter aquilo que você está falando, para embasar aquilo que você está falando. Então, o Enem, ele vem geralmente com esse formato de redação. Já a URGS pode ter mudanças. Por exemplo, a última redação, que foi ali ano passado, ela foi um artigo de opinião, já não foi uma dissertação. Então, o artigo de opinião te dá a chance de opinar em primeira pessoa, como nós falamos, ou seja, o eu, né? Então, já pode aparecer você. O autor, ele já pode aparecer no texto, mas de forma mais direta. Não como na dissertação, que ele tem que aparecer mais escondido, mais oculto, de forma mais indireta, que é com o ele que nós dizemos que é a terceira pessoa. E aí, nos concursos, nós temos redações que geralmente valem uma nota 10, já não entra na questão do 1000, a URGS também não, então já vai na questão de nota 10, eles colocam 10 como a nota maior. E nos concursos, a forma deles corrigirem segue um pouco do padrão das universidades federais. Eles vão corrigir ali a ortografia, os significados do texto, mas eles vão se voltar mais mesmo para os significados. Eles vão se focar mais na questão de clareza, objetividade, se a mensagem foi passada ou não. Então, às vezes, numa redação de concurso, vale mais você ser bem objetivo e bem claro. Às vezes, por mais que você tenha uma linguagem mais simples, mas que o avaliador consiga entender claramente do que você fazer todo um vocabulário rebuscado e tentar ajeitar o texto para que ele fique mais bonito, mais diferente. Então, cada uma dessas provas, elas têm uma organização diferente, mas existem regras, né? Não digo regras, mas existe uma organização básica para que uma redação ela seja eficaz, ela seja clara, ela seja objetiva e você consiga passar a sua mensagem, a sua ideia. Bom, o tipo de texto mais usado, então, nas redações é o texto dissertativo, como eu falei, né, que é caracterizado por você falar daquele assunto, ele vai ter uma introdução, no desenvolvimento ele vai tentar ou argumentar ou apenas expor um assunto, vai depender do tipo de redação dissertativa, porque existe mais de um tipo. E no final ele geralmente vem com uma resolução de problema. Então é uma base bem estruturada a redação dissertativa, ela tem uma estrutura bem formulada. Mas, como falado, em alguns vestibulares e concursos você pode se deparar com outros gêneros textuais. O interessante é que, mesmo sendo um artigo de opinião ou uma redação dissertativa argumentativa ou dissertativa expositiva, existem alguns pontos em comum que você vai precisar para aprimorar, melhorar mais a sua redação. E nós vamos entender isso vendo o antes e o depois de uma redação que foi revisada por mim. Então, eu tenho alguns alunos que às vezes eu dou orientações de redações, de como desenvolver isso, e eu dei algumas orientações para eles
e vou trazer aqui um exemplo de redação. Então, eu vou trazer para vocês a primeira redação que esse aluno escreveu. Quero mostrar algumas coisas diretamente no texto, como falo para vocês, eu gosto de ensinar a língua em ação. Então, eu vou mostrar diretamente no texto como isso acontece, vou mostrar aquilo que precisa ser melhorado daquele aluno, quais foram as dificuldades dele, para que você vá olhando e vá entendendo. E depois eu vou mostrar para você e quero que você repare na evolução desse aluno em pouco tempo, tá? Se vocês verem ali esse aluno que eu peguei as redações para apresentar, a evolução ali foi em pouco tempo, não foi uma grande distância, a gente não teve muito tempo, ele me procurou um pouquinho mais perto já da prova, mas vocês vão ver que nós já conseguimos uma grande transformação, um grande, né, aprimoramento dele em questão de redação. E para isso, nós vamos ter que mudar a nossa tela. Então, deixa eu mudar aqui. Eu vou ficar aqui no cantinho, você vai me ver aqui no cantinho, e nós vamos analisar como que a redação desse aluno foi escrita e as coisas que precisam ser melhoradas, aprimoradas aqui. Muito bem, vamos começar então pela introdução do texto. Como que esse aluno introduziu? O aluno colocou começando por aqui, o aluno colocou um título, Saúde Mental, Depressão. Então, eu especificava alguns temas que eu achava interessantes e que poderiam fazer parte da prova que ele ia fazer. E aí, ele colocou um título, mas lembrando que nem todas as provas têm o título como obrigatório hoje, então você pode escolher. Se a prova não pedir, não exigir título, é melhor você não colocar, a não ser que ela exija mesmo um título, diga para você que o ideal é que tenha um título, então é interessante que você coloque. Mas se ela te dá essa abertura, não é necessário. Bom, vamos começar agora ali pela introdução. O aluno escreveu o seguinte: o mundo está vivenciando dias muito difíceis com essa doença devastadora de pessoas. Começando por aqui. O aluno quis fazer uma referência ao título. Então ele pegou ali, essa doença devastadora de pessoas. Lendo o título, ok, nós sabemos que é depressão. Mas como nós sabemos, o título ele é uma manchete do texto, digamos assim, uma apresentação. Então, essa primeira frase aqui, esse início, não ficou ideal. Por quê? Porque nós temos que ter muito cuidado ao fazer ligações com o título. Até se às vezes nem título não tem, né? Você, por exemplo, tem ali os textos para você se inspirar, né? Vem ali alguns textos para te ajudar. E a pessoa às vezes não põe o título e começa falando essa coisa, isso, não sei o quê. Bom, você está, digamos, recomeçando um texto. Você está falando sobre aquilo. Então, primeiro você precisa determinar sobre o que você está falando. Senão parece que aquilo fica solto no mundo, fica solto no ar, que é o que aconteceu aqui. Por mais que tenha o título, mas fica estranho eu começar o meu texto me remetendo ao título. É bom que eu já começasse especificando qual é a doença que é devastadora de pessoas, ou seja, que é a depressão. Então, aí depois o aluno vem dizendo: a depressão atua diretamente em uma parte da cabeça, que nós vemos que teve um erro de escrita, né? Na hora de escrever ali, deu um probleminha. No Enem, isso não é descontado, isso é visto como, né, deu um problema de escrita ali na hora, então eles não descontam. Mas em outras provas, eles são bem exigentes e nós precisamos tomar cuidado. Continuando, e faz com que o indivíduo passe por uma série de crises com ela mesma. Primeira questão de redação, pessoal, que eu aprendi, tá?
nós gostamos muito de usar a palavra mesma ou mesmo para nos remetermos a algo dito anteriormente. Lembrem-se de uma coisa: a palavra mesmo, ela tem um significado de igualdade. O mesmo, aquele mesmo, igual, algo parecido, o mesmo, igualdade. E não sentido de buscar algo que eu falei antes ou me remeter a uma pessoa. A palavra mesmo não se remete a pessoa ou coisas, mas se você procurar no dicionário, você vai ver que mesmo tem significado de algo parecido, algo de igualdade e não de retomar pessoas. Então, para retomar pessoas, eu tenho palavras que eu chamo de pronomes, ou seja, elas foram feitas para os nomes, pros nomes, eu brinco assim. Elas foram feitas pros nomes, ou seja, para eu retomar os nomes, sejam pessoas, objetos, mas a palavra mesmo, ela não faz isso, ela não retoma nada, ela tem, pode procurar no dicionário, a palavra mesmo, ela tem significado de igualdade, o mesmo, algo igual, parecido, mesma coisa, tá? Então, ela não vai retomar algo dito anteriormente. Então, não usem mais o mesmo, a mesma, para retomar coisas ditas anteriormente, porque ela não carrega esse significado. Essa palavra não traz esse significado. Então, tenha muito cuidado. Isso já é uma questão até de vocabulário. Você tem toda uma variedade de vocabulário para usar, de pronomes para usar. Então, você tem que usufruir disso e saber que o mesmo não faz essa função, tá? Bom, aqui nós temos o início da redação dela, do que ela vai apresentar. Então, ela disse na introdução que temos dias difíceis, que essa doença é devastadora de pessoas, que ela atua em uma parte da cabeça, mas nós poderíamos colocar mais especificamente do cérebro, né? Porque a nossa cabeça, ela forma tem muitas coisas aqui, né? O ideal seria especificar melhor, ser mais objetivo. Então, uma parte do nosso cérebro, até se ela tivesse o conhecimento, colocar qual o campo, né? A parte ali que faz que a depressão está ligada. E faz com que o indivíduo passe por uma série de crises. Então, ela já especificou sobre o que ela vai falar, que é sobre a depressão. Claro que não tivemos aí uma introdução excelente, mas vemos que é um início. Nós conseguimos perceber, através da leitura, que ela abriu o caminho, ela abriu as portas para o texto, ela apresentou o tema, ou seja, a introdução ela é feita para isso, para apresentar o tema. Então aqui vocês vão apresentar sobre aquilo que vocês estão falando. Continuando o texto dela. Existe um tabu muito grande no que se trata sobre depressão. Muitas pessoas não conseguem aceitar que esta doença é muito silenciosa e muitas vezes não é demonstrada. Então, aqui vamos perceber algumas coisas. Existe um tabu muito grande no que se trata sobre depressão. Realmente, existe um tabu muito grande, porque as pessoas nem sempre conseguem aceitar. Muitas pessoas acham que é bobice, que é bobagem, que não tem nada a ver, que é só erguer a cabeça e seguir em frente. Não veem isso como uma doença. Realmente nós temos isso no Brasil. Ela continua: muitas pessoas não conseguem aceitar que esta doença, olha ali, nós temos um está. Então, o que acontece aqui? Vejam só o significado da frase com a forma como essa palavra está escrita. Muitas pessoas não conseguem aceitar que esta doença é muito silenciosa. Então, prestem atenção. Esse está não foi usado da forma correta e nós temos um erro de acentuação, né? Ali não vai acento. E nós temos também um erro de ortografia. Por quê? Porque ali ela colocou um estado, né? Não conseguem aceitar que estar, um estado de ação, né? Estar, como estou. Então, um verbo, como nós chamamos, né?
E aí não deu certo ali. O que que ela precisa? Ela precisa de uma outra palavra, que é o esta. Esta que é uma forma de demonstrar. Esta tem significado de demonstrar, nós chamamos ele de demonstrativo, porque ele vai se remeter a alguma coisa. Esta, o quê? Né? Ele vai estar se remetendo a alguma coisa, vai demonstrar alguma coisa. Então, vai demonstrar esta doença. E aí não tem acento. Então, ali ela fez uma troca. Ela se enganou. Ela usou um estado de ação, né? Temos que ter cuidado também com as palavras, que são parecidas, mas um acento muda o significado. É muito silenciosa e, muitas vezes, poderíamos colocar esse muitas vezes entre vírgulas, né? Seria interessante fazer uma pausa aqui, porque ela está colocando uma ideia a mais, né? Que essa doença é muito silenciosa e é demonstrada. E não é demonstrada, mas ela está colocando o quê? Muitas vezes. Então, não é assim só, ela não é demonstrada, não, muitas vezes, em várias situações. Então, ela está colocando uma informação a mais. Nós poderíamos colocar essa informação a mais entre vírgulas para destacar aqui essa questão. Continuando ali, hoje em dia, e aí eu venho já com mais uma sugestão para você. Existem expressões e palavras dentro das redações que hoje já são consideradas como clichês, ou seja, comuns. Todo mundo usa, todo mundo coloca no seu texto. E isso passou a ser algo comum. E quem consegue tirar notas melhores é quem consegue, às vezes, fugir do comum. Ser simples, ser claro, ser compreensivo, mas fugir daquilo que todos fazem. E a expressão que nós temos aqui hoje em dia é uma expressão extremamente clichê. Se você olhar em redações de alunos de Fundamental 2 e de ensino médio, você vai encontrar em muitas delas, quando eles ainda não estão acostumados a escrever hoje em dia. Parece que eles têm um apego com essa expressão hoje em dia. Então, tentem trocar por outras, procurem sinônimos, compreensões diferentes, comecem de uma outra forma, porque se o texto está sendo colocado para vocês escreverem neste momento, é porque é uma situação que nós enfrentamos atualmente, que nós estamos enfrentando. Então, é hoje em dia mesmo. Então, às vezes, não precisa nem estar falando, especificando o que é hoje em dia, né? Que é agora, nesse mesmo momento. Mas, se você precisar usar, procure sinônimos, ou seja, expressões parecidas, palavras parecidas. Tente diversificar. Hoje em dia existem muitos movimentos que tentam ajudar pessoas que já chegaram em seu último esgotamento. Aqui nós temos mais um problema. Olha só, tentam ajudar pessoas que já chegaram em seu último esgotamento. Lembramos que a palavra chegar, o verbo, né, a ação de chegar, quando nós chegamos a algum lugar e nós não chegamos nem a algum lugar. Segundo a língua portuguesa, nós chegamos a algum lugar e não em. Então, aqui qual é o problema que nós temos? Aquele em teria que ser a. Então, ajudar pessoas que já chegaram a seu último esgotamento. Lembrem-se que existem ações e verbos que eles carregam palavrinhas de ligação com as outras, né? Chegaram a seu último esgotamento ou com expressões. Então, esse a ajuda a ligar a minha ação ao que acontece através dela. Ele faz uma ligação. E nós chamamos isso de preposição, né? Preposicionar ali uma palavra. Pré-colocar ela para fazer essa ligação. Ela vem antes para fazer uma ligação de significados. E aí, eu preciso ver que cada uma dessas ações tem uma forma de acontecer. E cada uma delas carrega uma preposição, essa palavrinha que ajuda a ligar ela. E a palavra chegar é uma palavra que usa o a e não o em. Então, quando eu chego a algum lugar. Então, aqui nós já temos um probleminha.
em seu último esgotamento, no que se diz questão sobre a sua vida. Ou no que diz questão sobre sua vida, nem precisava esse ser, né? E optam por desistir de tudo, se suicidando. Ok, aquela vírgula nem era necessária ali, né? Porque nós temos um E. O E já me dá uma noção de mais um tema que está sendo acrescentado ao que ela está dizendo. Então, eu não precisaria usar a vírgula, não tem mudança de tema, não tem mudança de assunto para usar uma vírgula antes do E. O Setembro Amarelo é um projeto realizado para a prevenção do suicídio. Ok, vírgula. Ajudando muitas vezes somente por acolher as pessoas. Aqui nós precisamos de algo muito importante. Olhem só, ajudando muitas vezes somente por acolher. Quem acolhe, acolhe alguém. Acolhe alguém. Acolher as pessoas. Pessoas é uma palavra feminina. Então, ela precisa de um determinante antes para dizer que ela é feminina. Então, eu tenho que colocar um A. E, na verdade, como a minha palavra, além de feminina, ela é mais de um, ela tem um S mostrando um plural, eu tenho que ter um as. Então, o que acontece? Por acolher as pessoas, tenho repetição de as ali, né? Vezes somente por acolher as pessoas, ou por acolher para as pessoas. E aí, o que eu tenho que fazer? Não posso repetir as, né? Fica estranho. O que eu faço para não ter uma repetição de mesma coisa nessa questão do A? Eu junto os dois as e boto um acento indicador, que é chamado de crase. Então, o que é a crase? É a junção de dois as. Um A, aquele de ligação que vai junto com o verbo ali, com a ação, uma preposição, que nós chamamos, e um A determinante de palavra feminina. Por isso que em palavra masculina vocês não vão encontrar, não vai ter crase antes, porque antes da palavra masculina eu tenho um O, né? O amigo, né? O aqui, por exemplo. Mas, bom, continuando aqui. As pessoas que realmente precisam de um apoio emocional. Então, ali nós temos que usar a crase. Terminando, vamos para a parte final. Ali foram os argumentos que ela usou. Se vocês perceberem, tem ali uma argumentação, questão de esgotamento. Ela falou de um projeto que existe, de algo que é feito em escolas, né, prevenções via internet, de todas as formas que são feitas ali, mas questão de apoio emocional, mas ela poderia ter interagido mais no assunto, talvez por falta de conhecimento, né? Um aluno que está saindo do ensino médio, às vezes não tem tanto conhecimento de algumas coisas ou não tem tanto contato com a leitura para mais informações. Mas, se ela tivesse, isso teria ajudado bem mais a fazer argumentações mais firmes, né? Mais focadas. Indo para a parte final, vamos ver como que vai ficar a resolução desse problema dela. Porque aqui nós temos uma redação do tipo dissertativa argumentativa, tá? Porque, como eu falei para vocês, dissertar é falar sobre um tema. Então, um tema pré-definido que eu dei para ela, que foi depressão, né? E aí, ela pegou o tema pré-definido e falou sobre ele usando argumentos que comprovem a ideia que ela tem. E agora, no final, como é um texto dissertativo argumentativo, ela tem que fazer a resolução do problema. Como resolver esse problema? Vamos ver. Todos deveriam se conscientizar e tentarem ser pessoas melhores durante o tempo em que estiver lidando com pessoas. Bom, ela falou em todos. Todos deveriam. Então é mais de um. Ok. Todos deveriam se conscientizar e tentarem ser pessoas melhores durante o tempo em que estiver. Já não dá certo, né? Se nós formos ver ali. Porque ela está falando em mais de uma pessoa. Então,
Se essas pessoas têm que se conscientizar e tentarem ser pessoas melhores, então durante o tempo em que elas estiverem lidando com pessoas, porque é mais de um. Então nós temos aqui uma questão de flexão do verbo, né? Ou seja, de, de um plural, né? Precisamos colocar ele com mais de um. Então, lidando com pessoas. Vírgula, ok, porque agora ela vai fazer uma explicação. Então, vamos pôr uma vírgula e vamos ouvir a explicação dela. Pois nunca se sabe o que a outra pessoa pode estar vivenciando em sua vida. Aqui nós temos uma questão que nós chamamos de redundância, ou seja, usar expressões que possuem o mesmo sentido dentro da mesma frase ou da mesma oração. Então, o que acontece aqui? Pois nunca se sabe o que a outra pessoa pode estar vivenciando em sua vida. Se ela está vivenciando, tem que ser na sua vida, né? Então, nesse caso, nós temos que tirar uma delas ali. Pois nunca se sabe o que a outra pessoa pode estar vivenciando ou pode estar passando em sua vida, mas vivenciando em sua vida dá sentido de redundância, é uma coisa, são expressões iguais, né? Que determinam o mesmo significado. A outra pessoa pode estar vivenciando em sua vida. Distribuir compaixão e educação é o mínimo a ser feito para que o mundo se torne um lugar melhor para se viver em sociedade. Ok, aqui ela encerra o texto. Mas se nós formos ver essa resolução de questão, será que ela foi resolvida de alguma forma? Será que nós temos ações bem fundamentadas e bem construídas para a resolução do problema? Trazer conscientização? Ok, já é feito, né? Saber olhar para outra pessoa, porque nós não sabemos o que está acontecendo, ter compaixão, ter educação, todos temos que ter isso, nós vemos sempre, né? Em todos os lugares. Para que o mundo se torne um lugar melhor para se viver em sociedade. Então tenha muito cuidado com essas finalizações, digamos, até bem emocionais, tá? Seja mais formal naquilo que você vai escrever, principalmente quando se trata de uma redação desse gênero, desse padrão, você precisa ser mais formal. Então, não, como é que eu vou dizer? Não é que você não está ali para passar uma mensagem, né? Você está ali para passar uma ideia que você tem, mas não de uma forma emotiva, mas de uma forma mais formal. Por isso que eu sempre digo que a gente tem que saber alinhar, equilibrar razão e emoção. Porque eu tinha problemas com os meus alunos de chegar no final da redação e eles quererem escrever mensagens para o leitor, dentro de uma redação dissertativa argumentativa. Botar lá no final, faça o seu melhor, dê o seu melhor, né? Você pode fazer algo melhor pelo mundo, o mundo pode ser transformado. Ok, nós queremos que isso aconteça, que o mundo seja transformado. Mas essa é uma redação formal, é uma redação padrão que te pede resoluções, que te pede construções, projetos mais reais, que sejam colocados em prática, que talvez ainda não tenham sido feitos ou que estão sendo feitos mais organizados de uma forma melhor, para que as coisas possam realmente melhorar e não apenas dizer o que a gente espera que o mundo melhore, que a gente faça a diferença, que a gente seja educado, que a gente. Bom, isso já é a base que nós sabemos. Então, nessa redação formal, nós queremos mais argumentação, mais projetos, mais ideias bem fundamentadas. Então, nós temos que ter cuidado nisso. Bom, essa foi a primeira redação que ela me enviou. Se nós vermos, a redação dela não está tão ruim, não. É uma redação muito boa, porque nós conseguimos compreender o que ela quer dizer. É simples? É. Poderia ter mais argumentação, mais conhecimentos gerais para serem colocados, incrementados, para o texto ficar mais construído, mais bem fundamentado? Claro que sim, mas nós conseguimos compreender ele claramente. Não temos grandes problemas por aqui de ortografia. O que tivemos foram algumas coisas comuns,
há um aluno que está saindo do ensino médio e há outras pessoas também que podem ser melhorados. E por isso agora eu quero mostrar para você a última redação que ela fez um dia antes da prova. Como que ficou? E eu quero que vocês notem comigo algumas diferenças que vocês vão perceber durante a leitura. Então vamos trocar a tela. Muito bem. Vamos lá. Eu tirei aqui, tá, pessoal, o nome do aluno, porque não tem relevância mostrar o nome, o que importa é a gente poder analisar. E eu agradeço muito por essa pessoa ter se disponibilizado, né, me disponibilizado para eu poder usar essas redações e estar ajudando vocês a entender um pouquinho melhor como cuidar e melhorar a sua redação. Vamos então para a próxima parte aqui da redação. Essa redação vai falar sobre evasão escolar. Eu acabei cortando o título, tá? Mas o tema dela era esse, evasão escolar. Ela não botou título nessa redação, porque a intenção dela era fazer o Enem não tem um título como obrigatório. É, de novo, uma redação dissertativo-argumentativa, porque é a base do Enem, né, de redações. Como eu disse para vocês, dissertativo, falo de um tema. Vou dissertar, vou falar sobre aquele tema, expor um tema. E argumentativo, porque eu vou argumentar sobre ele, colocar resoluções, colocar questões, embasamento sobre aquele assunto. Mas percebam só a diferença já da redação. Vejam o início, vamos à introdução. Durante anos, o abandono aos estudos tem sido um assunto muito comentado e discutido pelo Ministério da Educação, MEC, tornando-o um dos tópicos que mais se fizeram presentes em debates e análises sobre o andamento da educação pública. Vejam só como a introdução já mudou de uma para outra. Temos uma introdução agora com mais embasamento, sem expressões comuns ou clichês, mais bem organizada, bem fundamentada, as vírgulas bem colocadas, as palavras bem feitas, tudo bem direitinho, sem problema nenhum nessa introdução. Ótima, maravilhosa. Então vejam só a diferença de uma para outra já. Não temos problema aqui. Continuando, vamos para o desenvolvimento. Cerca de 52% dos jovens que têm, dos jovens que têm. Então, nós estamos falando de jovens. Aqui nós temos um probleminha, que não serei descontado porque eu acho que não tem mais de um erro no Enem, né? Mas em outra poderia ser. Estamos falando de jovens, ou seja, é mais de um jovem. Então, palavra no plural. O que acontece na palavra no plural? O verbo, né, ou seja, a ação de ter, ela precisa se diferenciar para que eu saiba quando estou fazendo uma ação sozinho ou em grupo. Então, quando estou fazendo uma ação em grupo, o meu tem recebe acento, ou seja, quando a minha palavra está no plural, o tem vai ter que ter um acento circunflexo para dar força e comprovar que é mais de um. Então, jovens, 52% dos jovens é mais de um jovem que tem. Temos que colocar o chapéuzinho, como alguns falam. Entre 19 e 25 anos, aqui nós não usamos cerca de 52% dos jovens que têm entre 19 e 25 anos, vírgula. Tá, nós não vamos usar aqui a vírgula. Por quê? Porque nós não podemos separar o que nós estamos falando, o assunto principal, da sua ação. Então, os jovens precisam. Eu não posso separar os jovens que estão praticando a ação da ação deles. Então, por isso, eu não vou usar vírgula. Então, cerca de 52% dos jovens que têm entre 19 e 25 anos precisam abandonar os estudos. Faltou ali, né? Um plural, faltou um S, mais de um é os. Se a palavra está ali, o está com S, quer dizer que ele já está me dizendo que a próxima palavra também é mais de um. Então, eu sigo a mesma linha. Os estudos para buscar oportunidades de trabalho, fazendo disso sua prioridade.
pois precisam. O ideal aqui seria usar outra palavra, um sinônimo parecido, para não ficar repetindo dentro da mesma frase a mesma palavra, né? Temos precisam ali antes e precisam depois. Então, o certo seria usar uma palavra parecida, que tenha o mesmo significado, né? Pois precisam de uma renda que supra suas despesas necessárias, como a alimentação. Então, vejam só aqui. Nós já temos porcentagem, nós já temos uma pesquisa, nós já temos mais embasamento nessa argumentação. Então, nós temos uma argumentação que foi pesquisada, que foi procurada, ou seja, argumento com estatística. E isso já muda a visão do corretor, quer dizer, ó, essa pessoa estudou o assunto, ela sabe do que está falando. Então, isso já muda bastante, o que nós não tínhamos na outra redação. Os argumentos da outra redação eram argumentos muito generalizados, que a maioria das pessoas tem. Aqui não, aqui já tem um estudo. Já vemos um estudo, questão de porcentagem, estatística, organização de texto e fundamentação. No entanto, questão aqui, ó. Esse, no entanto, ele poderia, tá? O ideal é que ele continuasse na mesma linha ali. Porque continua na mesma sequência de tema, na mesma sequência de assunto. Porque ela está falando do antes. No entanto, por causa disso, supra as despesas necessárias, como a alimentação, né? Por isso que eles precisam abandonar a escola. Mas, no entanto, então, continua naquela sequência. O ideal é que esse, no entanto, continuasse na mesma linha. Porque ele vai se referir à frase de antes. No entanto, vírgula, não são todos que deixam de estudar por estar passando por uma crise financeira, e sim pela falta de interesse do indivíduo, que muitas vezes, com o cansaço, acaba por se tornar algo prejudicial à pessoa. Aqui nós já temos uma questão de que nós precisamos, pela falta de interesse do indivíduo, que muitas vezes, com o cansaço, vírgula, né? Aqui é bom colocar uma vírgula, porque ela está colocando um outro assunto, pela falta de interesse do indivíduo, que muitas vezes com o cansaço, vírgula, acaba por se tornar algo prejudicial à pessoa. E aí, prejudicial não é uma ação, né? Mas prejudicial, algo que é prejudicial a algo ou a alguém. Então, ok, algo prejudicial à pessoa, fazendo com que ocorra uma desistência em relação aos estudos. Tá, muito bem, temos mais ali uma ideia, um argumento bem fundamentado. Vamos para o final já da redação, as redações curtas, mas o Enem dá essa abertura de redações mais curtas, porque o mínimo de linha, se eu não me engano, é 10 ou 8, é por aí nessa média, 7, é nessa média de linhas. E aí ela termina, vamos ver como é que ficou a resolução agora da situação, da questão. A partir dos fatos apresentados, então ela já fez uma retomada, a partir da argumentação que eu coloquei, muito bem começado, muito bem iniciado essa resolução. Uma forma que ajudaria a evasão escolar, tivemos ali um esquecimento. Pelo que eu vi aqui no texto, não tiveram mais, talvez não seria descontado. Mas, se é uma prova mais exigente, eles já descontam. Fazer uma forma que ajudaria a evasão. A partir dos fatos apresentados, vamos começar de novo, que fica melhor. A partir dos fatos apresentados, uma forma que ajudaria a evasão escolar a diminuir, faltou, viu como ali já faltou, na hora da gente ler, por isso que às vezes é bom nós lermos em voz alta, nós conseguimos ver as faltas e conseguimos organizar melhor o nosso texto. Então, uma forma que ajudaria a evasão escolar a diminuir, faltou mais um azinho ali, e aquele outro a ali, quem ajuda, ajuda a alguém, e a evasão, temos que colocar o acento da crase ali, tá? Temos 2 As. A evasão escolar a diminuir,
o Ministério da Educação MEC deveria incrementar projetos como, por exemplo, ficou meio estranho, né? Essa organização ali dela. Ficou meio estranha. Mas, ok. A partir dos fatos apresentados, uma forma que ajudaria a evasão escolar a diminuir, ela deveria ter colocado, né? O Ministério da Educação deveria, mas ela dividiu. Ficou estranho. Deveria incrementar projetos como, por exemplo, agora ela já põe projetos. Ela já dá ideias. Então, nós temos uma resolução melhor construída. Não é só aquela coisa universal de novo. Todo mundo se respeitar, ter compaixão, cuidar um do outro, que a gente já sabe, e tudo vai ficar bem. Né? Agora nós temos uma resolução fundamentada, com ações, com projetos. Fazer com que o projeto de estudo se torne mais didático. Então, com que os estudos ficarem mais didáticos, na hora que a aprendizagem seja de uma forma mais interessante para aquele aluno. Oportunizando pesquisas mais aprofundadas sobre temas que interessem os estudantes. Ali, falta de S de novo, aqui já desconta, porque teve uma lá em cima. Que interessem os estudantes. E também fazer a apresentação do ensino à distância. Então, ali, e também fazer a apresentação do ensino à distância, o EAD. Faltou uma vírgulazinha ali para colocar o EAD ou entre parênteses, porque ela está dando uma explicação a mais, tá completando, né? Ela está dizendo o que é o ensino à distância. Que pode ajudar muitas pessoas que não conseguem se deslocar. Aqui já entra uma questão diferente, né? Que pode ajudar muitas pessoas que não conseguem se deslocar até as escolas para adquirirem o ensino. Porque quando a gente fala de muitas ali, muitas ou a multidão, né? A gente tem que ter cuidado com a forma como o verbo está, como a ação está acontecendo. Então, ajudar, eu vou ajudar a se deslocar. Ali, o deslocar está se referindo ao ajudar, tá? Então, muito cuidado. A se deslocar até as escolas para adquirirem o ensino. Bom, aqui já dá para ver o quanto ela melhorou, ou seja, lá na primeira redação nós vemos que a introdução dela era normal. Nós vemos que tinham muitas expressões clichês e agora quase não tem. Até que não tem, né? Quase, muito pouco. E nós percebemos que há argumentação de estatística, algo bem mais fundamentado, e há uma apresentação de projeto. Há uma forma de resolução da questão. Então, ela apresentou um projeto que realmente pode ser feito para melhorar essa situação. O que antes nós não tínhamos. Tínhamos ideias mais universais. E agora nós temos um projeto bem especificado e bem declarado. Deixa eu voltar aqui agora com vocês na tela inteira. Ok, voltamos. Para continuarmos falando mais um pouquinho. Então, você viu que quais são os problemas que nós encontramos nessas redações e que geralmente podem trazer um desconto para você na hora de escrever. Ortografia, clareza. Se você não tiver clareza, se o texto não for claro, você viu ali no final, né? Que eu te mostrei como ficou estranha a colocação dela. Parece que não. A gente deduz, mas a gente não deve deduzir, deve estar claro no texto, então muito cuidado. Coesão e coerência, ou seja, as ligações têm que estar bem feitas, as ideias têm que estar conectadas. Quanto a isso, ok, as ideias ali estão bem conectadas, ela poderia ter abusado até mais das palavras de ligação, que nós temos várias, mas isso é conhecimento de vocabulário que ela vai adquirindo com o tempo. E coerência, ótimo, não tem nada incoerente ali, nada que desvirtua os significados, né? A argumentação, então existem diferentes usos de argumentação, podem ser exemplos, podem ser estatísticas, podem ser histórias. Então, há várias formas de você argumentar em um texto. Aqui nós tivemos ela argumentando através de uma pesquisa estatística. Ótimo, ficou muito bom.
Letra. Aqui é mais tranquilo porque nós temos uma letra digitada. Mas na hora de escrever, tenha muito cuidado com a sua letra. Porque às vezes você até entende, mas a outra pessoa não. Então sempre treine em casa antes e veja se as pessoas entendem a sua letra. Ela precisa ser legível, as pessoas têm que entender. Questão de letra de forma ou letra cursiva. Hoje em dia, algumas redações já aceitam a escrita através da letra de forma, mas algumas pedem que você saiba diferenciar letras maiúsculas de minúsculas, mesmo sendo com a letra de forma, mas ela pode ser usada. Conhecimento de mundo. Na primeira redação, nós vemos que a aluna ainda tinha um conhecimento geral, conhecimento da maioria. Aqui na última redação, ela já apresentou um conhecimento maior, quer dizer que ela já pesquisou, que ela já se inteirou do assunto, já se inteirou do tema, o que foi muito importante. Uma estrutura bem definida, então que a gente consiga reconhecer a introdução, o desenvolvimento, ali onde está a base da argumentação, e a conclusão. Isso é muito necessário, como nós vimos. Pontuação também, como nós olhamos. Cuidado com vírgulas, pontos, ali onde você vai colocar exclamação, perguntas, interrogação, como você vai botar. A pontuação, ela muda significados, então fique ligado. Como eu disse, esses são pontos comuns a todas as redações, são essenciais para uma boa escrita. Mas fique tranquilo, porque em outros vídeos eu estarei esmiuçando um pouco mais o assunto. Eu quero trazer ele mais ainda bem especificadinho para você, para te ajudar a entender muito mais e melhorar a sua escrita, melhorar as suas redações e preparar você para as atitudes, ações e escolhas do futuro. O meu desejo é que esse vídeo te ajude a melhorar a sua escrita, a conquistar os seus sonhos, sejam eles uma aprovação, um concurso, um vestibular, ou de ser mais compreendido pelas pessoas, de conseguir ser ouvido, das pessoas te entenderem. Comenta comigo se fez diferença para você esse tema, se te ajudou, se você conseguiu entender melhor algumas coisas. Deixa o teu curtir, compartilha para ajudar outras pessoas que precisam entender melhor a nossa língua e que precisam de ajuda na redação. Tem muita gente que eu sei que precisa. E não esquece de badalar o sininho e se inscrever no nosso canal. Nós nos vemos no próximo vídeo. Aproveite, escreva suas redações, dúvidas, coloca nos comentários que a gente vai fazendo cada vez mais conteúdos para te ajudar. Até!